educação, academia e ensino superior. Ponto e vírgula. Semanalmente na RUC. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto e Vírgula. Como é terça-feira, dia 22 de maio de 2012, passam 5 minutos das 21 horas. Vamos avançar então com o programa que se dedica à Academia, Educação e Ensino Superior. E hoje, em estúdio, vamos centrar-nos na cultura, na cidade, e vamos ter connosco o professor Paulo Gamamota, diretor do Museu da Ciência, a doutora Ana Alcoforá, diretora do Museu Nacional de Machado de Castro, e a doutora Isabel Gomes, diretora executiva da Fundação Cultural da Universidade de Coimbra. Olá, muito boa noite aos três. Muito obrigado por terem aceito o convite, aceitado assim aqui é da Rádio Universidade de Coimbra, para estarem presentes aqui hoje. E se calhar, como temos duas senhoras e um senhor, vamos dar primazia ao senhor hoje para começar, permitam-me. Primazia às senhoras. Vamos fugir à regra. Doutor Paulo Gamamota, começo por lhe perguntar então que balanço faz e por parte do Museu da Ciência, obviamente, deste dia e noite dos museus. Boa tarde a todos, boa noite neste caso. Correu muito bem a noite, o Dia dos Museus, o Dia Internacional dos Museus, dia 18 de maio, e a Noite dos Museus, que é uma iniciativa europeia dos museus europeus que procura aproveitar uma situação um pouco diferente, que é ter uma atividade noturna e fazer com que os museus desenvolvam atividades numa noite de sábado, que tem condições particulares que favorecem, digamos, a deslocação das pessoas que trabalham durante a semana. Muitas vezes o Dia Internacional dos Museus cai durante um dia da semana, como aconteceu este ano, e a circunstância de a Noite dos Museus ser sempre um sábado e ser à noite tem tido um enorme impacto. Quer dizer, nós aqui em Coimbra já vimos fazendo a Noite dos Museus há alguns anos, e eu acho que se criou neste momento já na cidade de Coimbra este hábito de ir fazer uma roda e passear pela cidade, pelos vários espaços museológicos que se juntaram para desenvolver esta iniciativa. E no caso estamos aqui três instituições que estiveram envolvidas diretamente na Noite dos Museus. No caso do Museu da Ciência, correu muito bem. Nós tivemos mais pessoas ainda do que o ano passado, e numa noite que não estava assim tão simpática. Estava a chover, estava frio, não era assim uma noite típica de maio, e houve uma enorme adesão. Houve muita utilização do espaço do museu. As atividades que nós tínhamos desenvolvido tiveram sempre imensa gente a fazer as atividades, e o ambiente era de facto um ambiente muito, muito agradável. Via-se pessoas de todos os géneros, famílias com carrinhos de bebê, muito famílias, mas também pessoas individuais a virem visitar o museu, aproveitando o momento para conhecer mais e melhor o museu. E acho que vale a pena. Esses bebés que serão futuros matemáticos com a exposição temporária do Museu da Ciência, provavelmente. Talvez. Doutora Ana Alcoforá, também temos o Museu Nacional de Machado de Castro, que também esteve de portas abertas gratuitamente para toda a gente durante o dia de sexta-feira e a noite de sábado. Ainda assim ficou um gostinho a pouco, porque só podíamos visitar o criptopórtico. Ainda assim valeu a pena. Qual é o balanço que faz? O balanço é claramente positivo. Nós tivemos, apesar do tempo, como acabou de dizer o Dr. Paulo, não ajudar muito, nós tivemos números próximos, um pouco superiores até relativamente ao ano passado. E são números que de alguma forma nos deixam muito expectantes agora com a reabertura do museu, porque teremos outras condições e áreas muito maiores, e outros espaços, outras salas para visitar.
e, portanto, não haverá uma concentração tão grande de pessoas. Nós tivemos no museu cerca de 1.200 pessoas na noite dos museus, por exemplo. Tínhamos programadas 2 visitas dramatizadas, fizemos o dobro, fizemos outro teatro de sombras e, portanto, tivemos que fazer muito mais atividades e, sobretudo, que todas essas atividades, todas as visitas, duplicámos o número de pessoas que estávamos a pensar e que normalmente aceitamos nas inscrições. Correu muito bem, sobretudo aquilo que eu noto este ano e que notámos com bastante alegria é que notámos muitos jovens, muitos estudantes. Habitualmente à noite era já um período muito visitado por famílias, portanto o grande público que nos visitava na noite dos museus era sobretudo o público familiar. Este ano tivemos quase tantos jovens e estudantes quanto famílias. Diria que foi 50-50 em termos de percentagem. E, portanto, foi muito agradável ver uma série de jovens e de estudantes e começamos a sentir que a cidade espera já por esta noite. E apesar dos constrangimentos que temos ainda, de não termos os espaços totalmente abertos, no próximo ano certamente será ainda muito mais interessante, mas são números muito interessantes e, sobretudo, vemos a satisfação das pessoas. As pessoas gostam muito de ir àquele espaço, gostam muito, normalmente, das atividades que projetamos para a noite e para o dia. O dia, normalmente, é vivido de forma mais, sobretudo apresentando projetos e mais de forma interna na instituição. Sobretudo porque, por ser um dia da semana, não é? Não ser, como o Dr. Paulo referiu, um dia escolhido. O facto de ser ao sábado e o facto de ser à noite, evidentemente que propicia muito mais este tipo de atividades e este tipo de passeios. E eu salientaria, sobretudo, e penso que este é o sucesso, porque penso que Coimbra começa já a contar com o dia e a noite dos museus e, sobretudo, com a noite. E esta, digamos que quase já faz tradição, e isto deve-se ao facto de termos começado a comemorar em rede. E, portanto, em Coimbra, o Dia dos Museus e, sobretudo, a Noite dos Museus, tem uma expressão e tem um dinamismo que não tem noutras cidades, sobretudo nas cidades portuguesas. Em França, sim, por exemplo, a Noite dos Museus em França é um fenómeno absoluto, mas eu penso que nós em Coimbra estamos a caminhar para isso e, portanto, estamos a preparar-nos para ter tanto sucesso quanto os franceses. Falou há pouco nas dramatizações, especialmente para crianças, presumo eu. Essas dramatizações que eram feitas acabavam por atrair também os pais, obviamente, quase que obrigados. Ainda assim, também uma faixa etária muito larga para fazer uma visita ao museu, como dizia há pouco o Dr. Paulo Gama Mota. Devo dizer-lhe que inicialmente essa é uma atividade programada para crianças, evidentemente que sim, mas este ano foram muitos adultos. Uma das visitas foi quase exclusivamente com o público adulto, com menos crianças. É efetivamente uma atividade pensada para a família e para grupos para crianças, mas tem tido muito sucesso também dentro de outras faixas etárias e dos adultos e dos jovens. Este ano não diria, em termos de público, os jovens que assistiram e que estiveram na visita dramatizada foram tantos quanto as famílias. Passava agora a palavra à doutora Isabel Gomes, que também, aqui em representação da Fundação Cultural da Universidade de Coimbra, diretora executiva, que também quis celebrar a Noite dos Museus com subidas à torre e com todo o conhecimento e as visitas que foram feitas à zona da alta da universidade, ao pátio das escolas, a toda aquela zona, também um balanço muito positivo. Boa noite a todos. Sim, foi claramente positivo. Aliás, notou-se igualmente também na Universidade de Coimbra esse crescimento de pessoas que quiseram participar na Noite dos Museus também na Universidade. Tivemos números que claramente excederam os do ano passado. E notou-se também essa participação por parte de famílias, provavelmente pessoas que já conheciam a Universidade de Coimbra e que trouxeram familiares e amigos, aproveitando a ocasião para dar a conhecer. Verificava-se inclusivamente que muitos deles acabavam por fazer ali visitas guiadas, quase improvisadas, estes amigos e familiares. E depois também, naturalmente, muitos estudantes, sobretudo de mobilidade, estrangeiros, que estão a estudar em Coimbra,
E é muito interessante ver, eu acho que é algo que nos deve também orgulhar, perceber que estamos a espalhar também um pouco do nosso património, não só a universidade, mas os restantes museus da cidade, um pouco por todo o mundo, porque depois esses estudantes regressam e levam essa impressão, e neste caso da Noite dos Museus. Em termos da programação para esta noite, a subida à torre não foi uma novidade, portanto o ano passado foi a primeira vez que o fizemos, mas como foi aqui dito, eu acho que cada vez mais Coimbra está a acordar e mais do que isso está a aderir, a participar. Nota-se quase um movimento social, não é? Pelo menos foi uma impressão minha, que de facto as pessoas, notava-se pelo ambiente nas ruas, sobretudo na Alta, não é? Que estão aqui representadas 3 instituições da Alta, que as pessoas circulavam muito, muito calmamente entre estes espaços. É fazer movimentar também a cidade. Exatamente, e portanto eu acho que este movimento cultural, sobretudo cultural, não é? E não tanto muito focado, que também é importante, mas no lazer e outro tipo de atividades, eu acho que só vem enriquecer também a própria vida da cidade. Isto, voltando à questão do programa, a subida à torre incluímos-la na Noite dos Museus pela primeira vez no ano passado, portanto ela foi reaberta em fevereiro do ano passado, portanto, e na altura não tivemos tanta gente. Este ano foi absolutamente incrível. Assim que abrimos a porta férrea, a parte da noite, vimos as pessoas claramente a dirigirem-se à porta da torre e tivemos tempos de espera superiores a 1 hora, mesmo com chuva, portanto foi... E de facto é uma novidade, porque num dia normal não é possível visitar a torre durante a noite, e, portanto acaba por ser uma oportunidade única para usufruir disso. Inclusive tivemos até alguns comentários nas redes sociais que acabavam por divulgar e a promover essa mesma vista noturna. E incentivá-los a fazerem horas extraordinárias nos próximos dias. Não, e visitem a torre, que é muito bonito. Bom, tudo bem, eu acho que foi uma parte interessante do programa. Outra foi, de facto, termos de uma forma regular e mais intensificada essas visitas guiadas, que também tivemos que reforçar o nosso staff, os nossos guias, para toda a gente que queria perceber a universidade de uma outra forma. Nem sempre tem a oportunidade de fazer uma visita guiada e de perceber todos os pormenores de todos os espaços. No fundo, o Paço das Escolas tem muitas particularidades em cada um desses espaços e diferentes épocas e diferentes histórias por trás desses espaços. Esse foi também um grande sucesso e pela primeira vez também tivemos um pequeno momento musical com interpretação de autores muito ligados a Coimbra e à sua história, sobretudo à universidade, em que tivemos uma sala repleta e pode-se dizer que reinaugurámos a abertura do espaço do antigo Museu de Arte Sacra. Portanto, readaptámos um bocadinho a sala que estava um pouco esquecida e que fica junto ali do circuito turístico do Paço das Escolas, e de facto foi um momento muito, muito apreciado. Temos uma sala cheia e que acabou por dar também esse envolvimento cultural, musical neste caso. Portanto, eu diria que foi, pelo menos a sensação com que fiquei, que eu acho que foi partilhada também por quem esteve na organização da Noite dos Museus no Paço das Escolas da Universidade, é que o ambiente estava fantástico e acho que no fundo percebe-se que trabalhando em rede, criando essa massa crítica em torno desta área, da área museológica, da área cultural e também da área turística, naturalmente, acho que todos temos a ganhar. Doutora Ana Alcoforado, agora perguntava-lhe talvez qual é que é o tipo de receptividade que os jovens universitários da cidade têm relativamente às iniciativas, nomeadamente esta, e também a outro tipo de iniciativas, como visitar um museu num dia normal. Qual é que é a proximidade que os estudantes têm do museu? Será que é o público-alvo e é o público que vai lá mais vezes, ou nem por isso? É sobretudo o público que nos tem preocupado mais e para o qual nós temos estado a trabalhar. Quer em termos de programação, quer em termos de outras estratégias, porque sentimos que é quase um estigma da cidade. Os estudantes estão uma série de anos em Coimbra e alguns deles não conheciam o seu museu e não conhecem o museu.
Evidentemente que o museu também não estava, não era propriamente um espaço atrativo. Neste momento tem condições para ser um espaço, é certamente um espaço de referência, e tem condições de acolhimento para que todos se sintam muito bem naquele espaço. E nós temos feito uma série de programas, temos definido uma estratégia, sobretudo através da programação, sobretudo através de algumas parcerias, com esse objetivo, com o objetivo de levar cada vez mais estudantes à cidade. Não queremos que o museu continue de costas voltadas para a universidade, estamos tão perto, estamos nas costas, mas efetivamente estamos virados uns para os outros, temos que criar estas sinergias, trabalhar em conjunto. E, sobretudo, eu penso que há um papel que o museu tem, que é importante, e que, aos poucos, nós temos que começar a incutir nos jovens esta vontade de conhecer. Porque só conhecendo o património, só conhecendo aquilo que a cidade tem, é que eles conseguem, é que é possível respeitar e gostar daquele espaço. E nós sentimos isto, sentimos que a Alta precisa que gostem dela. Os museus, o património, sobretudo a Alta, precisa de ser melhor tratado. E nós no museu sofremos um bocadinho com alguns atos de vandalismo, etc., que são ainda um bocadinho notórios e que são um bocado reflexo disso, do facto de haver um grande desconhecimento e de, efetivamente, quem não conhece o espaço, quem não conhece os monumentos, não consegue respeitá-los e não consegue amá-los. E, portanto, é isso que nós queremos dar-nos a conhecer. Mas são os estudantes que atualmente mais visitam o museu? Não diria, mas há uma percentagem muito boa, eu diria que em termos de público, de estudantes, crescemos significativamente. Já agora colocaria também antes de passarmos ao Dr. Paulo Gama Mota também para lhe colocarmos a mesma questão, se calhar perguntava à doutora Isabel Gomes se também são os estudantes quem mais visita a universidade, ou melhor, será que os estudantes sabem que aquela visita se pode fazer daquela forma? Porque nós vemos muitos turistas na zona da Alta da cidade, de todos os países, ouvimos falar de todas as línguas, mas será que os estudantes se interessam por ir lá? Será que eles também sabem que aquilo se faz? Eu penso que, no geral, penso que sabem, embora naturalmente o nosso público em maior dimensão seja, sem dúvida, o público internacional. Temos um trabalho muito forte com agentes e operadores turísticos que já vem sendo, não é de agora, portanto já vem de alguns anos esta parte, que tem sido um dos motores da promoção da universidade a nível internacional. E dentro destes canais, chamemos-lhe assim, há sem dúvida um enfoque grande que acaba por ainda existir no segmento sénior, portanto, que é um público que valoriza, talvez mais relativamente a outros, este conhecimento e este conhecimento mais aprofundado de espaços, tipicamente com história e com uma cultura muito forte. Ao nível dos estudantes, o que notamos é que, infelizmente, talvez os estudantes estrangeiros são os que mais acabam por visitar de forma regular a universidade, trazendo consigo, muitas vezes, amigos que os visitam, ou familiares, e que, como estão fora do país, recebem mais visitas, acabam por regressar várias vezes à universidade e mostrar esses espaços. Os estudantes portugueses que estão deslocados ou não da cidade e que estão mais próximos de Coimbra, infelizmente, eu estou a falar em termos de dimensão relativa, em termos do número total de visitantes que temos ao longo do ano, ainda não são o nosso público principal. Não sei se é partilhado também pelos... É uma questão recorrente, que é quando vamos lá fora, visitamos tudo, mas quando temos as coisas cá pertinho de nós não o fazemos. Muitas vezes acontece mas acaba por estar sempre ligada à mobilidade, isto é, estudantes da Universidade ou de Coimbra que vão lá fora e depois recebem amigos cá, e então também querem mostrar algo que, no fundo, o contraponto do que conheceram lá, e então vêm mostrar a universidade. Mas eu diria que quem sempre viveu cá e quem está próximo acaba por não haver essa ainda, na maioria dos casos, obviamente, há exceções. Eu acho que ainda não há esse sentimento de procurar conhecimento, de procurar, no fundo, chegarmos a casa e sentimos que aprendemos alguma coisa sobre o que nos rodeia.
Infelizmente não há. Obviamente que isso nos interessa e essa promoção está dentro do nosso plano de atividades, não nas próximas semanas, mas dentro deste ano, naturalmente, vamos ter algumas atividades que vamos promover diretamente junto das faculdades e dos departamentos, promovendo a universidade como um todo. E naturalmente também as visitas ao Paço das Escolas, que eu acho que é fundamental. Que eu acredito que se fizermos o inquérito, por acaso, não está feito, mas se o fizermos, facilmente chegaríamos à conclusão que a percentagem de estudantes que não conhece a universidade e até o polo museológico da Alta, por exemplo, será bastante elevado. Dr. Paulo Gama Mota, pergunto-lhe também qual é que é a proximidade que os estudantes têm com o Museu da Ciência e já agora também, como falávamos lá fora, quais é que são os resultados daqueles inquéritos que não sei se é costume fazer, mas que sei que se fazem no Museu da Ciência. Sim. Quais é que são as principais conclusões que podem retirar a partir daí? Não me esquecendo disso, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, só para dizer duas coisas. A primeira é que esta iniciativa da Noite dos Museus envolveu outras entidades da cidade, e em particular o Museu Municipal e o Convento de Santa Clara à Velha, que foram, digamos, intervenientes maiores como nós nesta iniciativa. Portanto, não foi só na Alta, de facto. Sim, claro. Foi uma iniciativa que envolveu os espaços museológicos da cidade e acho que isso que teve e está a ter, como aliás todos nós dissemos, um impacto, levando as pessoas para uma festa dos museus naquela noite e dos espaços museológicos. A segunda questão é que, de facto, visitar museus à noite é uma coisa que não se faz. Portanto, todos esses espaços têm uma magia, se quiser, Faz-me diferente. lembrar o filme À Noite no Museu e com todos aqueles animais que nós podemos ver no Museu da Ciência, se calhar as pessoas até têm medo. Pois, exatamente. É. Até o Al Gore o Gore Vidal escreveu um livro sobre as suas personagens a animarem-se vivas dentro do museu. Sim, eu, por exemplo, aqui há anos tive a oportunidade de visitar o Louvre à noite e é completamente diferente. E eu tenho essa percepção também em relação às pessoas que vão ao Museu da Ciência e que vão a outros museus à noite, porque de facto estabelecemos uma relação diferente com aquele espaço. E eu acho que isso que ajuda também as pessoas a irem à noite ao museu. E aliás o Museu da Ciência normalmente temos feito 3 noites para adultos, né? Temos assim umas noites para as crianças poderem dormir no museu, mas temos noites para adultos, isto é para toda a família, que temos feito nos últimos anos. Temos feito a Noite dos Museus, temos feito a Noite Europeia dos Investigadores, que decorre sempre no final de setembro e que tem sido sempre uma grande festa de ciência, com muitos investigadores e com muito público, e fazemos uma noite temática. Já fizemos uma no Paço das Escolas, sobre os morcegos. Todos os anos escolhemos um tema. Este ano vai ser a Terra. E em junho, julho volta a acontecer uma noite, precisamente porque há uma magia especial nessa visita no museu à noite. Agora, relativamente ao público universitário, estudantes universitários, é assim, na verdade os estudantes universitários de um modo geral não visitam museus e não têm hábitos de visitar museus. Mas não visitam cá em Coimbra ou não visitam em geral? Em geral não visitam? Não. E não é por ser em Coimbra. É evidente que há um problema obviamente educacional, ou seja, passa também pelas famílias, passa também pelos pais criarem hábitos de visita a museus, porque muitos daqueles que não tiveram essa experiência antes, é nesta fase da autonomia e de experiência de um novo mundo e de uma nova realidade e do seu posicionamento neste mundo, não é? Cada um de nós começa a construir a sua relação com os espaços, com a cultura à nossa volta, e muitos descobrem os museus, não é? E quando descobrem os museus acham que têm de facto ali uma coisa extraordinária, não é? E tiram imenso proveito disso. Agora, o difícil, sem dúvida alguma, é conseguir ultrapassar essa barreira e levar os estudantes a interessarem-se pelos espaços museológicos. No nosso caso, há uma questão acrescida,
Porque tratando-se do espaço principal de divulgação de ciência da Universidade de Coimbra, o Museu da Ciência tem, para além da missão de procurar trazer os estudantes universitários ao museu, e a entrada é gratuita para os estudantes universitários, aliás, para os universitários e professores e funcionários da Universidade de Coimbra, o Museu da Ciência é gratuito, em qualquer altura. O museu tem ainda uma missão de comunicar e divulgar ciência, não é? E de criar um espaço de discussão e de debate em torno de questões científicas, mais ou menos científicas, ou porque podem ter um caráter de comunicação, digamos assim, intradisciplinar, se quisermos, mas de um modo geral procurando o debate e a discussão sobre problemas que afetam a sociedade ou que de alguma maneira terão, direto ou indiretamente, algum impacto sobre a sociedade. Ou seja, o museu não é só um local onde se expõem objetos, onde se expõem um espólio? Não, de forma alguma. Quer dizer, especialmente no nosso caso, o Museu da Ciência teve o ano passado, em 2011, cerca de 60 atividades diferentes que se desdobraram em cerca de 200, mais ou menos 200 atividades. O que quer dizer uma atividade duas atividades a cada 3 dias. Ou uma atividade a cada dia e meio. É bastante atividade no museu, e eu posso dizer que para nós obviamente era uma grande preocupação, e ao longo destes últimos anos foi uma grande preocupação pensarmos como é que nós primeiro havíamos de mostrar o museu aos estudantes universitários, ou seja, que os estudantes da Universidade de Coimbra soubessem que o museu existia. Esse é o primeiro problema, o primeiro passo, não é? Saberem que existe aquele espaço, e saberem que existe aquele espaço, não saberem que há um nome, mas saberem mais ou menos o que é que aquilo representa e o que é que lá está. A partir daí torna-se mais fácil que as pessoas venham, não é? E nós desenvolvemos várias estratégias. Acho que algumas não tiveram sucesso nenhum, é preciso dizer, mas outras têm tido. E foi com satisfação que eu no início deste ano, não é, a fazer o balanço e a fazer o relatório de atividades do museu, constatei que nós passámos de cerca de 6% de visitantes do museu a serem estudantes universitários da Universidade de Coimbra, e só estou a falar daqueles que é possível contabilizar. Porque obviamente muito do público que vem a iniciativas no museu nós não estamos a contabilizá-las como sendo estudantes universitários, porque não estamos a contabilizá-los como nada, porque não estamos a perguntar às pessoas o que é que elas fazem, naturalmente, mas a partir dos bilhetes sim, é possível fazer isso. Esse número duplicou em 2011. Ou seja, nós em 2011 tivemos o dobro dos estudantes universitários que tivemos no ano passado, no ano 2010, e isso para nós foi extremamente gratificante, porque significa que de facto, e isso foi uma coisa muito, muito sensível, nós víamos que antes, proporcionalmente, vinham mais estudantes Erasmus, mais estrangeiros que estavam em Coimbra, do que propriamente estudantes da Universidade de Coimbra, não em termos absolutos, mas em termos proporcionais, isso era evidente. Ou seja, eles estavam fora e andavam a procurar perceber o que é que eles podiam apreender culturalmente e científica, e da cultura científica, se quisermos, em Coimbra, e os que estavam aqui a estudar tinham outras prioridades. E nós verificámos que o último ano, e isso é uma tendência que de facto continuamos a observar este ano, 2012, houve um crescimento enorme de estudantes universitários da Universidade de Coimbra a visitar o Museu da Ciência, já para números interessantes, e isso obviamente que nos deixa particularmente satisfeitos. Nós temos, além disso, desenvolvido atividades muito centradas na discussão e no debate de ideias. Ainda hoje tivemos o Pedro Paixão com 1000 planaltos lá no Museu da Ciência. Temos tido vários ciclos que envolvem, por exemplo, o design e multimédia. Tiveram recentemente o ciclo que todos os anos fazem lá no Museu da Ciência. Temos agora uns seminários sobre a ecologia e evolução que também acontecem no Museu da Ciência, e estamos a ter iniciativas que são claramente dirigidas em larga medida para públicos que também são os dos estudantes universitários, e acho que isso e eu acho que, por outro lado, a RUC também tem tido um papel. Eu acho que isso tem ajudado a divulgar e a levar os estudantes universitários a perceber a existência do museu.
Relativamente aos inquéritos. Já o papel da RUC foi um papel bom, então. Certo, sim, claro, mas a RUC só tem papéis bons. Não, é que ia dizer-lhe que para se não tivesse sido, para tentar ser mais discreto. Não, eu Vamos aos inquéritos, então. Os inquéritos, por acaso, não são para nós. É claro que vamos tirar proveito deles e vamos aproveitar aquela informação, mas foi-nos pedido por uma investigadora que está a fazer uma tese de doutoramento sobre públicos em museus. E pediu-nos para distribuir aqueles inquéritos, mas já tivemos outros que nós fizemos, não é? Porque se nós queremos melhorar, temos que fazer avaliação. É claro que a distribuição de questionários não é a forma de fazer avaliação, é uma das formas de fazer avaliação, mas nós precisamos avaliar, por um lado, a satisfação do público, por outro lado, a forma como o público apreende determinados conteúdos. Ainda recentemente distribuímos também os outros questionários a estudantes do ensino básico e secundário sobre a apreensão que eles estavam a ter de conteúdos do Gabinete de Física. O Gabinete de Física, ao contrário da exposição permanente no Museu da Ciência no Laboratório Químico, não tem interativos. E, portanto, os objetos estão ali, mas não existe interatividade com os objetos e, portanto, muito depende do monitor e da visita que ele faz e das histórias que ele conta, não é? E da imaginação que ele suscita nos visitantes. E nós queríamos saber, até porque eu vou, dentro de 2 semanas, apresentar em Toulouse, num congresso, estes resultados, juntamente com outros museus, como o Science Museum de Londres e outros museus europeus, num congresso dos museus europeus de ciência. Queríamos confrontar como é que o visitante lida com os conceitos, ou melhor, com os objetos e os conceitos associados no Gabinete de Física, onde não há interatividade, e no espaço do Laboratório Químico, onde há interatividade. E a nossa primeira surpresa foi verificar que as coisas também funcionam bem no Gabinete de Física, apesar de não haver interatividade, se o monitor consegue suscitar e criar a imersão, digamos assim, do visitante num espaço que já de si é muito forte, e os visitantes de facto gostam muito de visitar aquele espaço, apesar desta sua contenção, de estarmos de facto dentro de um espaço do século XVIII, enfim, constitui uma viagem do tempo, no caso do Gabinete de Física, mas os objetos são muito fortes, muito bonitos, e se o monitor os puser a falar, isto é, os utilizar para construir um discurso com eles, isso tem um impacto significativo. Mas sim, os inquéritos são muito importantes para nós fazermos avaliação. Bom, estávamos aqui a falar então nas visitas, e uma vez que a noite dos museus é uma noite com entrada gratuita para toda a gente, já sabemos que a visita à universidade também o é, e o Museu da Ciência também. Ainda assim, o Museu Nacional Machado de Castro não tem entrada gratuita para os estudantes, ou tem? Tem entrada gratuita, bastante, tem. Então, a pergunta que eu ia colocar agora é de que forma é que esta noite e toda esta adesão, digamos assim, a esta noite, pode refletir a crise que também existe neste país, uma vez que será mais complicado para as pessoas de dirigirem-se a um ponto e ter que pagar. É também um refúgio para não terem que pagar essa visita, doutora Ana Alcoforado? Não acho de todo que isso que tenha uma relação direta tão óbvia. Neste momento, evidentemente, o Museu Machado de Castro tem apenas aberto a estrutura do criptopórtico, portanto, e que irá constituir-se como um circuito independente, portanto, o criptopórtico será sempre um circuito de visita, sobretudo porque aumenta substantivamente a área expositiva do museu e é um pouco difícil dispor de tempo suficiente para depois visitar o museu todo. E, portanto, iremos ter o criptopórtico como circuito independente e, nesse sentido, neste momento, a visita é perfeitamente acessível. Mas, eu devo dizer, somos um museu nacional e, portanto, estamos sujeitos às tarifas habituais nos museus, mas cerca de 60% a 70%, no caso do Museu Machado de Castro, ronda os 70% dos visitantes têm entrada gratuita. Eu digo no caso do museu, neste momento, porque o criptopórtico é uma estrutura sobretudo visitada. Há pouco falávamos de estudantes, mas estamos a falar de estudantes universitários. O criptopórtico é, sobretudo, uma estrutura visitada pelo público escolar, mas mais novos. E, portanto, é uma e não pagam bilhete, naturalmente. Portanto, nesta fase, principalmente, cerca de 70% dos bilhetes do museu não são pagos. E, portanto, não é por aí. E para as famílias temos ainda a hipótese do domingo de manhã para visitar e, portanto, e temos sempre programas especiais, etc. Portanto, não é certamente por isso que as pessoas não vão
Eu penso que não é por isso que as pessoas não vão ao museu e não vão aos museus. Doutora Isabel Gomes, também acha que esta é uma justificação que não é a justificação plausível para as pessoas não visitarem? Eu penso que não, até porque, concretamente, na Universidade de Coimbra fizemos muito recentemente uma revisão geral da tabela de preços, em que tentámos acertar algumas injustiças relativas que existiam e sobretudo tentámos também congregar e tentar construir esse circuito, um verdadeiro circuito que seja visitável, porque na realidade não podemos deixar de considerar que a Biblioteca Joanina continua a ser a joia da coroa do circuito turístico e, portanto, ainda assim foi feito um esforço por forma a implementar no terreno um bilhete congregador de todos os espaços visitáveis do Paço das Escolas, que incluísse não só a Biblioteca Joanina, mas também que verdadeiramente incluísse espaços como a Prisão Académica, a Capela de São Miguel, o piso intermédio também, que é muito recente no âmbito do circuito, a Sala dos Capelos, Sala de Exame Privado, portanto, fazer com que a pessoa leve... E o Museu da Ciência. E o Museu da Ciência, exatamente, com quem já temos vindo a trabalhar, aliás, nos últimos anos. E, aliás, eu acho que não deveríamos sair daqui deste estúdio sem no fundo lançar o repto a nós próprios e a outros atores da cidade, de que se crie verdadeiramente esta interação, também no lado operacional, isto é, estou se calhar já aqui a adiantar-me um pouco, mas no fundo tentar que haja uma muito maior interação no lado operacional da visita, isto é, quem se dirige à Universidade de Coimbra ter facilmente acesso a outros bilhetes de outros espaços, seja na Alta, seja noutros sítios da cidade. Obviamente que isto carece de alguma discussão prévia entre estes mesmos atores, de forma a que estas estratégias de comunicação e marketing, que é isso que se trata, sejam verdadeiramente eficazes depois no terreno. Mas se calhar já lá vamos, só para terminar esta questão, em termos de preços. No caso da Universidade, não podemos esquecer que estamos a jogar no tabuleiro do turismo a nível mundial, que se rege, feliz ou infelizmente, por regras de mercado. E, portanto, e como disse há pouco, acaba por ser uma franja bastante significativa do nosso público, que vem por esta via. Portanto, temos que também lidar com algum cuidado, ao nível do preço também, junto destes operadores de grande dimensão que acabam por nos trazer a escala, mas em paralelo também não esquecer o turismo familiar, a visita dos estudantes, terem atenção também que a Universidade e quem é da Universidade tem que ter condições privilegiadíssimas para visitar a sua casa, o que é a sua casa, não é? E portanto tentámos ter tudo isso em conta, e públicos que são tão diversos, e as escolas, porque também temos muitas visitas do que nós chamamos pré-universitário, não é? E portanto temos ali um período que temos de facto muitas visitas de escolas, e obviamente que jogar isto acaba por ser algo excessivo, mas é obviamente possível. O bilhete geral teve um impacto muito positivo, julgo eu, em termos daquilo que a imagem da Universidade, não de uma biblioteca que obviamente todos sabemos que, e muitos consideram mais bonita do mundo, não é isso que está em causa, mas acho que a imagem como um todo da Universidade, da história, que o Paço acaba por representar necessariamente, que não termina no Paço, mas acaba por ser a sua maior representação, a imagem que o visitante leva, eu penso que sai enriquecida pelo facto de visitar outros espaços que contam também, que complementam a história da casa e que a cultura desta casa. Portanto, esse bilhete geral foi um esforço grande para o implementar, porque de facto temos 5 ou 6 bilhetes na tabela de preço, é muito complexo, e que nos permite depois também ganhar espaço para trabalhar outras parcerias. É muito mais fácil, por exemplo, para nós neste momento divulgar o bilhete conjunto com o Museu da Ciência, por exemplo, que é o que está há mais tempo em frente de balcão, chamemos-lhe assim. Naturalmente há sempre coisas a melhorar, mas eu penso que esta estratégia conjunta de comunicação e marketing é fundamental, como digo, para cada um de nós e para a cidade como um conjunto. O professor também lhe perguntava esta questão da crise, se pode afetar de alguma forma as visitas aos museus, e se essa pode ser uma justificação também.
Não, é verdade que a crise afetou significativamente as visitas aos museus. Eu acho que todos os museus se ressentiram disso, do modo geral. Curiosamente, eu acho que estamos a recuperar em relação a essa situação. Ou seja, houve um período em que as pessoas entraram em pânico, se quisermos, com a situação, e isso refletiu-se nas visitas. E neste momento não temos essa sensação. Digamos que as visitas voltaram este primeiro semestre de 2012 voltou à normalidade, pelo menos assim, tanto quanto é neste momento já possível, digamos, pensá-lo. É evidente que algumas pessoas procuram aproveitar estas noites para ir visitar os museus porque não pagam. Sim. Mas eu não acho que isso que seja o mais significativo e o mais importante, porque muitas pessoas não vão pela primeira vez. Muitas delas voltam aos mesmos espaços. Nós sabemos que, no caso do Museu da Ciência, alguns pais são arrastados pelos filhos que foram numa visita qualquer ao museu e que querem ir mostrar aos pais, e eu acho isto ótimo, não é? Querem ir mostrar aos pais aquilo que viram e aquilo que aprenderam lá. E, portanto, eles são os guias dos próprios pais lá no espaço, não é? Nós já vivemos isso várias vezes, já tivemos essa percepção. E às vezes aproveitam este momento. E é uma boa altura para os filhos levarem os pais ao museu. Porque nós estamos sempre a falar na ideia de que os pais levam os filhos ao museu. Mas também o contrário acontece. Os filhos levam os pais ao museu. Quando eles gostaram da experiência, naturalmente, e quando acham que querem aproveitar essa circunstância. Portanto, é evidente que a situação neste momento de crise afeta todas as atividades e afeta também as atividades ao nível dos museus. O Museu da Ciência cobra uma entrada a quase toda a gente, tirando os muito pequenos e os universitários da Universidade de Coimbra, porque, obviamente, nós não temos, para além da Universidade de Coimbra, e a nossa principal fonte de receita são receitas próprias que geramos com as atividades que realizamos, e não há outra maneira do nosso lado que não seja cobrar por essas atividades. Mas isso, nós o ano passado aumentámos o preço e aumentámos também o número de visitantes. Uma coisa não está relacionada com a outra, porque passámos a oferecer mais coisas. Inclusivamente ficou mais barato do que era antes. Por exemplo, quando as pessoas quisessem visitar a mineralogia, a zoologia, o gabinete de física e visitar o Museu da Ciência, tudo isso ficava somado mais caro do que o bilhete que as pessoas podem adquirir hoje. E, portanto, não foi por aí, não tivemos um efeito negativo por esse lado. Eu há bocadinho havia só uma coisa que me passou há bocadinho que eu gostava de dizer. Nós neste momento temos inclusivamente núcleos de estudantes que levam os caloeiros a visitar o museu e que lhes vão apresentar espaços da universidade e que lhes vão apresentar o museu. E acho que eles fazem muito bem a fazer isso, porque é a oportunidade de levar os jovens estudantes que entram para a Universidade de Coimbra a conhecerem aquilo que têm, e acho que fazem muito bem. Como, aliás, nós temos solicitações e respondemos a elas por parte da Associação Académica e de outros grupos de estudantes para fazerem iniciativas ou diretamente connosco ou utilizando espaços do museu, e isso acontece com regularidade. Portanto, o espaço do museu, obviamente que queremos que ele seja um espaço da universidade e um espaço, obviamente, da academia. Uma vez que começamos a falar em questões financeiras, se calhar agora dirijo aqui também as perguntas para a doutora Ana Alcoforado, porque, segundo é comunicado na imprensa, é justamente por causa dos problemas financeiros e por causa da falta de verbas ou da falta, não sei exatamente de quê, mas vai dizer-me, calculo, que o Museu Nacional de Machado de Castro ainda não está aberto.
Também voltando um pouquinho atrás, já agora, gostaria de dizer, relativamente ao público e a estas atividades e o facto de visitarem muito também na Noite dos Museus, tem a ver, se calhar, não só pelo bilhete, mas pelas atividades que são dinamizadas, não é? As pessoas não estão, talvez, ainda habituadas a organizar-se de forma a poderem solicitar e encaixar-se na programação do próprio museu. E sabem que naquela noite estão uma série de atividades programadas especialmente para a noite e disponíveis, e essas sim não são pagas, não é? Portanto, eu acho que mais do que o bilhete são as atividades. No caso do Museu Machado de Castro tem uma realidade diferente, efetivamente, porque é um museu nacional e, portanto, há imensas entradas gratuitas. No entanto, as atividades têm, evidentemente, que ser pagas, não é? Evidentemente que neste tempo, nos tempos de crise que atravessamos, estas atividades são também uma bolsa de oxigênio para o próprio museu, que não temos, efetivamente, verbas para programar e para planos de atividades e, portanto, tem que ser, efetivamente, das assistências de espaço, das atividades, etc., que o museu consegue ter e programar e, sobretudo, também através das parcerias que estabelece com as outras instituições e com a comunidade, que é possível fazer esta programação. Portanto, isto é muito importante que se diga. Ora bem, relativamente ao Museu, ao Machado de Castro e à abertura do museu, efetivamente não é verdade que haja algum problema do ponto de vista financeiro. Não é de todo verdade. Nós temos, como sabem, e tem sido publicamente referido bastantes vezes, o concurso de museografia que está a decorrer é financiado também ele por fundos comunitários. E, portanto, somos financiados através do CREN e, portanto, existe dinheiro, efetivamente, para, até final do ano, concluirmos todo o projeto museográfico. Do ponto de vista do museu, da conservação das peças, da apresentação das peças, tudo está concluído. Neste momento necessitamos apenas de alguns procedimentos que são absolutamente cruciais, não é? Nós não poderemos abrir o museu sem ter uma das componentes neste momento mais fortes e que falta ainda, é a parte informativa toda, da comunicação gráfica, sinalética, comunicação gráfica. Evidentemente que não podemos abrir o museu nessas circunstâncias, embora esteja tudo completamente preparado, os conteúdos todos validados e, portanto, teríamos condições para avançar com esse procedimento e com a execução de todos os equipamentos necessários. Evidentemente, não o fizemos ainda porque não existe, todos estes procedimentos têm prazos legais e necessitam de vistos obrigatórios, não é? E, portanto, nós temos que aguardar todos esses vistos. Não podemos ultrapassar o Tribunal de Contas, não podemos ultrapassar a Direção-Geral do Orçamento e, portanto, todos estes procedimentos... Mais uma vez a burocracia aqui claro, também. É uma questão burocrática, exclusivamente. Neste momento não é uma questão em termos de recursos financeiros, porque estão completamente assegurados. Temos execução quase completa e, portanto, no final do ano teremos execução 100% de todos os montantes financiados. Está tudo completamente assegurado. Neste momento são questões burocráticas. Evidentemente que, despachados esses procedimentos burocráticos, temos ainda, então, a partir daí, um prazo perfeitamente calendarizável de produção desses... Mas a partir do momento em que estejam despachados esses procedimentos, nós conseguimos prever e marcar a data da reabertura, não é? E conseguimos prever qual é a data para... Estamos mesmo na reta final e ainda queria fazer mais duas perguntas. À doutora pedir-lhe também para me dizer o que é que podemos esperar, então, do novo Museu Nacional de Machado de Castro, que vai reabrir entre o verão e o outono, segundo a imprensa. Vamos lá ver. Até o final do ano. Sim, até o final do ano, com toda a certeza. Nós temos ainda algumas expectativas de poder abrir no verão, vamos ver se sustentáveis ou não, mas de alguma forma ainda existe essa possibilidade. Ora bem, o Museu Machado de Castro, eu penso que o Museu Machado de Castro, quando reabrir, vai ser assim uma grande surpresa para toda a gente. Efetivamente, o museu está fantástico. Sou realmente, se calhar, a pessoa mais suspeita para o dizer. Muito suspeito. Muito. Mas efetivamente o museu está absolutamente fantástico. Aliás, o Dr. Paulo Gama visitou muito recentemente e acho que tive essa surpresa muito recentemente e poderá também afiançar aquilo que eu vou dizer. É verdade. Sobretudo o museu, há uma coisa que é incontornável, é o facto de estarmos num momento de viragem total e de mudança. A realidade é outra e, portanto, este museu não tem nada a ver com o museu que as pessoas conheciam na cidade.
É um museu que está completamente preparado para acolher visitantes, para acolher coleções, que todas as coleções que tiverem que ser expostas podem ser, porque existem condições de segurança. O projeto expositivo é completamente novo. Tem muita inovação. Devo dizer, por exemplo, que eu acho que estará muito mais atrativo até para jovens, que fizemos o uso das novas tecnologias, tem muita informação, bem pensada, e, portanto, eu penso que há aspectos absolutamente inovadores no museu, muito atrativo, muito confortável, muito interativo, que é muito importante também, e acho que espelham um bocadinho o percurso que os museus têm feito nas últimas décadas. Efetivamente também, aquilo de que nós nos queixávamos aqui há pouco dos visitantes, de alguns visitantes, de algumas faixas não visitarem tanto o museu, é um percurso que os próprios museus também, que faz parte da sua própria história. Os museus eram, efetivamente, no passado, espaços elitistas. E tem-se notado e tem havido um esforço muito grande no sentido de haver uma grande abertura do museu e uma grande necessidade que todos sentimos de trabalhar em rede, de trabalhar com públicos distintos, de trabalhar com toda a comunidade, de envolver a comunidade. E, portanto, eu penso que é isto que se pode esperar do Museu Machado de Castro. Um museu que quer a participação de todos e quer estar disponível para todos. Faltam-nos muito poucos minutos para o fim do programa. Queria pedir em 30 segundos a cada um de vocês para convidarem então as pessoas a visitar os espaços que dirigem. Começaria por si, Dr. Paulo Gama Mota, o Museu da Ciência. Porque é que em 30 segundos quem nos está a ouvir deve visitar o Museu da Ciência? Porque o Museu da Ciência é um museu fantástico. O que, aliás, foi reconhecido internacionalmente. É um museu, um moderno museu de ciência com um conceito absolutamente novo, que combina conceitos com objetos e que constitui uma experiência única do ponto de vista da relação com o conhecimento científico por parte do visitante. Além disso, tem uma programação fortíssima e posso dizer que não há outro espaço museológico em Portugal, por exemplo, que trabalhe tanto com cientistas e que traga tantos cientistas e que faça tantas atividades com cientistas em Portugal, como o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Passamos agora a palavra à doutora Isabel Gomes e agora sim podemos dizer que a Joanina é a mais bonita de todas, até porque nos devem estar a ouvir em Cambridge. Exatamente. E em Salamanca e em Oxford, que foram outras que faziam parte dessa lista. E que de facto a nossa biblioteca foi considerada a mais bonita. Bem, onde começar? Eu acho que a universidade, nós costumamos chamar que de facto o Paço das Escolas é um espaço vivo com história, e isso é em si uma grande vantagem em termos do que é mostrar a história da universidade aos visitantes em tempo real. Isto é, a Biblioteca Joanina ainda é uma biblioteca, a Sala dos Capelos recebe, e mais ou menos nesta fase que recebe quase diariamente cerimónias de doutoramento. A Capela de São Miguel tem cerimónias praticamente todos os dias, portanto, em si, obviamente, mostrar que estes espaços continuam vivos é sem dúvida nenhuma uma grande vantagem para o visitante perceber aquilo que é a história que perdura da universidade, mas em si também há uma dificuldade para nós conseguirmos programar ao longo do ano, embora com alguma criatividade e naturalmente muita sensibilidade e compromisso com o que são esses espaços. Tentar mostrar essa cultura intangível da universidade, que em si também faz parte da recente candidatura a Património da Humanidade por parte da Universidade. Portanto, nem que seja por isso, venham tentar perceber porque é que nos propusemos, e eu julgo com legitimidade, a Património da Humanidade. Exatamente. Doutora Ana Alcoforado, também muito rapidamente. Muito rapidamente. O Museu Machado de Castro, eu também acho que tem condições, e é, sobretudo quanto a mim, um museu único. O Museu Machado de Castro tem condições que nenhum museu neste momento tem em Portugal. E será certamente uma referência da museologia portuguesa. Tem um edifício com 2000 anos de história,
tem momentos muito inovadores, muito atrativos, muito interessantes. Aquilo que nós queremos é que ele se estabeleça, e é isso que temos feito, que seja o ponto de encontro entre a memória e a contemporaneidade. E, portanto, queremos que este edifício seja, efetivamente, aquilo que foi na época romana, um fórum, um local, um ponto de encontro, e que seja, sobretudo, um espaço muito participado, onde todos se sintam bem, que é isso verdadeiramente aquilo que é um museu. O museu, para além das suas coleções, para além do seu edifício, é aquilo que nós vamos conseguir fazer dele, e ele pode ser, certamente, um hino da própria cidade e do país. E, portanto, todos temos que nos reconhecer naquele espaço. Muito obrigado. Estamos na reta final, então, do Ponto e Vírgula, deste dia 22 de maio de 2012. Estivemos na companhia da doutora Ana Alcoforá, diretora do Museu Nacional de Machado Castro, doutora Isabel Gomes, diretora executiva da Fundação Cultural da Universidade de Coimbra, e o doutor Paulo Gama Mota, diretor do Museu da Ciência. Já nos esticámos, boa noite, voltamos a ouvir-nos na próxima semana. Foi, como sempre, um prazer fazer-lhe companhia. Continuo na companhia dos 107.9. Boa noite.